Olá, galerinha do Sem Censura, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que tenham tido um bom fim de semana. Hoje eu tô aqui para contar para vocês mais um relato, né? Mais uma história que a vida escreveu. Mas antes disso, eu quero pedir para você deixar o seu like, para você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho ali das notificações, para você receber um alerta toda vez que nós tivermos um vídeo novo no canal. Pedir também para você compartilhar o nosso vídeo, né, para que mais pessoas conheçam o nosso canal e venham participar aqui conosco. E também para você deixar o seu comentário ali na caixinha de comentários a respeito dessa história, que é uma história bem interessante a que nós temos aqui hoje. Então, deixa lá o seu comentário para a gente poder interagir um pouquinho, tá? E se você tem alguma história, algum relato que você gostaria que fosse contado aqui no nosso canal, entre em contato conosco pelo e-mail canal sem censura oficial com 2 Fs, @gmail.com, ok? Dados os recados, vamos começar com a nossa história de hoje. E o título dela é um título interessante. Fala assim: Eu sou a amante do meu marido. Olá, meu nome é Cindy, sou natural do Amazonas, mas atualmente eu moro no Maranhão. Quando eu estava na faculdade de psicologia, eu conheci Arthur. Ele estava no último ano de direito. Arthur era filho de um importante advogado aqui em São Luís do Maranhão. Eu também vinha de uma boa família. Estudávamos na melhor universidade e fazíamos parte do mesmo círculo de amigos. Arthur e eu nos conhecemos em uma festa. Uma garota do curso de Direito resolveu dar uma festa para comemorar o seu aniversário. E uma amiga minha, que também era desse curso de Direito, me convidou para a festa. A festa estava linda, muita gente bonita, muita comida, muita bebida. Arthur e eu fomos apresentados. E depois daquela festa, nós continuamos nos encontrando, saindo. E 2 meses depois, ele me pediu em namoro. Tudo ia muito bem entre nós. Estávamos conseguindo conciliar o nosso namoro com a nossa vida familiar, vida social e também com os nossos estudos. Arthur era um bom rapaz, um ótimo namorado e um amigo para mim. Sempre que estávamos juntos, era um tempo maravilhoso. No final daquele ano, Arthur se formaria e, em seguida, começaria a trabalhar no escritório de seu pai. O final do ano chegou e ele realmente se formou, e assim aconteceu. Ele começou a trabalhar na empresa, no escritório do pai. Sua vida começou a ficar bem mais ocupada do que antes, e muitas vezes ele ficou sem tempo para mim. Então, ele me pedia para entender e ser paciente, que isso seria por pouco tempo e logo ele teria muito mais tempo para mim e para nossa relação. Mas, sinceramente, eu realmente não conseguia entender muito bem essa situação. Afinal, uma vez por semana, ele conseguia encontrar tempo para continuar saindo com os seus amigos. Quando eu o questionei a respeito disso, ele disse: é só uma bebida com os meus amigos. Isso é essencial para mim, porque eu consigo, nesse bate-papo, nesse momento de descontração, extravasar toda a tensão do dia, toda a tensão do meu trabalho. Ok, assim fomos seguindo a vida. Noivamos, e depois do nosso noivado, realmente, agora ele tinha mais tempo para mim. Ele tentava me ver pelo menos 2 vezes durante a semana e sempre passávamos os fins de semana juntos. Eram passeios, viagens para a praia ou então para o interior do estado, aonde o seu família tem uma chácara. Cada dia que passava, o nosso amor crescia um pouco mais. Chegou um dia em que Arthur me disse: Cindy,
Esse ano, você termina a sua faculdade. Assim que você terminar, nós poderemos nos casar. Eu não te propus isso antes para não fazer você se dividir entre a organização de um casamento e a faculdade. Porque eu já ouvi dizer que organizar casamento é algo realmente complicado e deixam as noivas muito estressadas. Então, eu quis poupar você de todo esse estresse duplo, tudo porque eu te amo. Mas eu acho que depois que você se formar, é o momento de nós darmos continuidade à nossa vida com o passo mais importante para nós, que é o casamento. Ai, ai, ele era tão fofo comigo. Eu o abracei e agradeci pela preocupação comigo. Ele disse que esse era o papel dele em minha vida. Além de me amar, ele também deveria cuidar de mim. Depois de uma pequena pausa, ele me olhando falou: Amor, tem mais uma coisa que eu preciso conversar com você. A partir de agora, eu vou começar a viajar a trabalho. Não sei dizer a você quanto tempo eu ficarei fora, nem quantas vezes no mês essas viagens vão acontecer. Então, eu quero sugerir a você que a Nana venha trabalhar conosco depois do nosso casamento. Na minha opinião, ela é a melhor pessoa para te fazer companhia. Eu estou com ela desde que eu tinha 3 anos de idade. Eu confio muito nela. E você é o meu bem mais precioso. Eu não vejo uma outra pessoa cuidando de você a não ser ela. Eu concordei. Ana, ou Nana, como ele a chamava, era uma pequena senhora de uns 65 anos, cabelos escuros, mas já com alguns fios brancos. Ela trabalhava na casa dos pais de Arthur. Já tinha mais ou menos uns 30 anos que ela trabalhava lá. Todos lá nutriam um carinho muito grande por ela e eu acabei me apaixonando por ela também. Ela era sorridente, simpática, carinhosa e sempre tinha uma palavra de conforto e uma xícara de chá para nos consolar quando algo não estava bem. Então eu disse a Arthur: é claro, meu amor, vai ser ótimo ter Nana conosco. Eu só não sei se a sua mãe e a sua família vão concordar com isso. Afinal, todos gostam tanto dela lá na sua casa. E ele então me respondeu: não se preocupe com isso. Eu cresci dizendo: quando eu me casar, levarei Nana comigo. Todos já estão mais do que avisados. E riu. A minha colação de grau aconteceria dali uma semana. Todos os preparativos já estavam em ordem e era só aguardar o momento de receber o meu diploma e, a partir disso, começar a planejar a minha festa de casamento. Depois da minha colação de grau, Arthur voltou a falar a respeito do casamento e então eu falei para ele que eu ia começar a planejar e começar a ver e organizar todos os detalhes. Nós nos casaríamos dali 4 meses. Realmente, esse mundo de noivas é uma loucura. São tantas coisas para resolver, tantas coisas para escolher. Eu estava ficando bem louquinha. Entre os vestidos de noiva, vestido das damas, vestido de madrinha, madrinha de aliança, da florista, a roupa dos pajes, bolo, doces, buffet, festa, cerimônia, as flores e tantas outras coisas. Ainda bem que eu tinha comigo a minha mãe,
a minha sogra e também a minha melhor amiga me ajudando nessa empreitada. A nossa lua de mel seria em Porto de Galinhas. Arthur queria viajar para o Caribe, mas eu bati o pé e falei para ele que não. E eu consegui convencer. Eu disse para ele que, como bons nordestinos, ali no Nordeste seria o melhor lugar para celebrarmos o nosso amor. Faltando então uma semana para o casamento, eu fui fazer a última prova do vestido e finalmente já estava tudo encaminhado. Todos os detalhes estavam acertados, então naquela última semana de solteira, eu queria relaxar e aproveitar com as minhas amigas, sair para almoçar, fazer massagens, happy hours, somente desfrutar. A minha cerimônia foi realmente linda e a festa também. Tudo saiu exatamente como eu imaginava e como eu planejei. Depois da recepção, iríamos para um hotel e no dia seguinte viajaríamos para o Porto de Galinhas. Como foi boa aquela semana de lua de mel. Pela primeira vez, eu tive Arthur 100% só para mim. Ele não falava de trabalho, não atendia ou fazia telefonemas. As 24 horas do dia eram dedicadas a nós. Quando voltamos para casa, nós fomos direto para o nosso apartamento. Era um lugar que tinha a nossa cara. Nós escolhemos cada detalhe com a intenção de deixar a nossa casa com cara de lar. Aquele lugar gostoso que quando você está fora, você deseja voltar para lá o mais rápido possível. Esse era o nosso lar, assim era a nossa casa. Quando nós chegamos ao nosso apartamento, encontramos lá alguns vasos de flores e cartões desejando boas-vindas ao casal. Nossa vida de casados começou. Porém, muitas vezes, eu só conseguia falar com o Arthur pela manhã e à noite. Ele realmente tinha dias bastante agitados. Mas tudo bem, eu também tinha uma vida para viver. O meu marido, ele continuou não abrindo mão daquela saidinha dele com os amigos. Uma vez por semana era dito e feito. Ele ia lá sair com os amigos dele. Mas eu nunca me impus com relação a isso, sabe? Porque Arthur era um bom marido. Ele merecia ter um tempo só dele com os amigos, né? E eu comecei então a fazer a mesma coisa com as minhas amigas. Nós já estávamos com 4 anos de casado e eu não conseguia engravidar. Isso me deixava triste e também bastante frustrada, porque eu queria muito ser mãe e Arthur também sonhava em ser pai. Mas não havia maneira, eu estava me preparando para mais um tratamento de fertilização. Mas realmente, psicologicamente falando, eu já estava tão cansada, todos esses tratamentos, toda aquela oscilação de peso e também de humor. E até então, com tudo isso, eu ainda não tinha logrado o meu objetivo, conseguido realizar o meu sonho. Até agora não tinha dado certo. Eu havia percebido que Arthur havia parado de comentar a respeito do assunto filho ou gravidez, ou de perguntar se eu começaria algum tratamento novamente, qual seria o tratamento escolhido agora, coisas relacionadas a esse assunto. Ele simplesmente parou com tudo. Acho que ele já estava conformado, ele já não era mais tão entusiasmado, tão empolgado
com o assunto. E agora ele estava saindo com os amigos 2 vezes por semana. Chegava à tarde e nessas noites ele sempre dormia no quarto ao lado. Ele dizia que era para não me incomodar, para não me acordar quando ele chegava, porque muitas vezes ele chegava bem tarde. Um dia, Nana me disse: Cindy, meu amor, eu tenho percebido você tão cabisbaixa. O que está acontecendo com você, minha menina? Eu disse a ela tudo o que estava me incomodando. E disse também sobre o fato de Arthur sair mais agora do que antes. E também o fato de que quando ele voltava, ele ia para o outro quarto. Ela me ouviu com toda a atenção e me disse: Meu amor, casamento nem sempre é um mar de rosas. Sempre aparecem dificuldades. Porém, é preciso ter sabedoria para lidar com os problemas que vão aparecendo ao longo do caminho. Tem que ter esse jogo de cintura. Aquele dia, eu passei o dia todo pensando naquelas palavras e decidi que na próxima noite que Arthur saísse, eu iria atrás dele. Eu não sei o porquê, mas isso era algo que veio na minha mente e eu não consegui desistir dessa ideia. Assim que Arthur saiu, eu saí atrás dele, mantendo distância para que ele não me visse. Então, eu ouvi entrando em uma casa. Ele estacionou na grande área reservada para isso. Aquele lugar parecia ser bem grande, porque a casa era enorme e o estacionamento tinha lugar para mais ou menos uns 25 ou 30 carros. Ele entrou na casa, vi que antes ele deu algo nas mãos do porteiro. Em seguida, eu fui atrás. Então, o porteiro me perguntou: Você trabalha na casa? Respondi que não. E ele falou: Se é a sua primeira vez, ou você vem esporadicamente aqui, você precisa comprar a sua entrada. Eu então respondi: Ok, obrigada. E voltei para o meu carro. Quando eu cheguei em casa, comecei a navegar na internet, tentando achar informação sobre aquele lugar. Descobri então que lá era uma casa de acompanhantes de alto nível, frequentada por modelos e até mesmo por algumas atrizes também. E o público masculino eram empresários, engenheiros, arquitetos, advogados, enfim, gente que tinha uma boa profissão, um bom emprego e dinheiro para gastar naquele local. Eu fiquei boquiaberta. Meu marido estava me traindo? Mas desde quando? Como eu não percebi isso? O que estava acontecendo conosco? Porque ele não conversou comigo se ele achava que o nosso relacionamento não estava bem. A gente precisava conversar, precisava dialogar, ele deveria ter me procurado. Aquela noite, eu chorei a noite toda. Agora eu sabia por que ele voltava de lá e dormia em outro quarto. Provavelmente, ele não queria ter que me olhar. Estava tão difícil agir normalmente. Meu Deus! Eu me segurava para não dizer que eu já sabia de tudo. Cada vez que ele me abraçava
ou que ele dizia que me amava, eu precisava de verdade me segurar para não abrir o jogo e falar que eu tinha descoberto toda a verdade. Então, um dia eu acabei decidindo ir até lá e ver com quem era que ele se encontrava. Eu comprei uma roupa bem diferente das que eu costumava usar. Uma máscara dessa que tapa os olhos, como essas usadas em bailes de fantasia. Chamei um táxi e fui. Eu saí logo depois que ele saiu. Quando eu cheguei ao local, eu vi o seu carro lá no estacionamento. Atendi então todas as regras para para entrar na casa. Era um ambiente meio escuro, porém muito requintado. Mulheres muito bonitas, homens elegantes, a grande maioria usava terno e gravata. Eu dei algumas voltas pelo local, até que eu avistei o meu marido. Ele estava em uma mesa com um copo de uísque. Havia uma moça com ele. Ela bebia algum tipo de coquetel. Eles conversavam e sorriam, porém mantinham uma certa distância. Eu fiquei um bom tempo ali observando os dois, mas fui interrompida por uma voz masculina me perguntando se podia se sentar ao meu lado e me oferecer uma bebida. Eu não podia levantar suspeitas. Então, falei para o rapaz que sim, que ele podia se sentar ao meu lado. Ele me perguntou qual era o meu nome. Eu que nem havia pensado em nada a respeito daquilo, mas tinha que continuar interpretando ali o meu papel, falei o primeiro nome que me veio na cabeça. Ellen. Meu nome é Ellen. O homem se apresentou também e me convidou para tomar uma bebida com ele. Eu assenti com a cabeça e procurei uma mesa onde eu conseguisse continuar observando o meu marido com aquela moça e que eu pudesse também sentar com esse homem e nós pudéssemos conversar. Eu tentava me concentrar na minha conversa com ele e não demonstrar que eu estava preocupada com o casal que estava sentado do outro lado do salão. Algum tempo depois, a garota que estava sentada na mesma mesa que o meu marido se levantou e saiu. Meu marido continuou sozinho. Algumas moças se aproximaram dele, porém não duravam nem 2 minutos. Quando ele terminou o seu segundo copo de uísque, ele se levantou e se encaminhou para a porta. Foi então que eu pedi desculpas ao homem com quem eu estava sentada e saí. Saí assim, de repente, sem dar nenhuma explicação. Peguei um táxi e fui para casa. Quando eu cheguei em casa, Arthur já estava lá. Eu havia dito a Nana, antes de sair de casa, que eu estava com enxaqueca. Por isso, eu ia me deitar e eu não queria ser incomodada. Falei isso na intenção de que se Arthur perguntasse por mim, ela diria isso e ele não me procuraria. Fiz um tempo do lado de fora de casa e quando eu vi a luz do quarto ao lado do nosso quarto acender, eu entrei em casa. Entrei com muito cuidado e em silêncio, então fui para o meu quarto. Depois disso, o tempo continuou passando, a vida continuou seguindo e eu continuei indo àquele local. Eu voltei lá por mais 3 semanas
E era sempre igual. Ele bebia, ele conversava com alguém e voltava para casa. Até que na quarta semana que eu estava indo esporadicamente àquele local, quando eu cheguei lá, eu não o vi. Achei estranho. Eu sabia que ele estava lá porque eu havia visto seu carro no estacionamento. Então, eu olhava para todos os lados e não o via. Eu pensei, será que hoje ele subiu para algum quarto com alguém? Confesso que nesse momento meu coração acelerou quando eu pensei isso. Alguns poucos minutos depois, eu o vi. Vi ele caminhando em minha direção. Eu gelei. Ele se aproximou. Eu estava com um vestido justo, desses que é de alça de um ombro só, com a minha máscara e um copo de água com gás nas mãos. Sem ser convidado, ele se sentou e disse: já tem algumas semanas que eu estou observando você aqui. O meu coração faltou sair pela boca. Eu estava com taquicardia e entrando em pânico. E ele continuou: algo em você me chama a atenção. Confesso que venho aqui apenas para tomar um drink, mas eu estou interessada em conhecer você. Eu falava baixo e tentava disfarçar a minha voz, disfarçar o máximo que eu conseguisse para ele não reconhecer. Algumas vezes, Arthur acabou dizendo: com essa música alta, eu quase não consigo escutar você. Você fala tão baixo e o ambiente aqui é tão barulhento. Mas, mesmo assim, eu estou adorando a sua companhia. Você é linda. Quando eu terminei a minha bebida, ele fez um sinal para o garçom, que respondeu que sim com a cabeça, e logo chegou com uma outra água com gás para mim e também uma chave. Foi naquele momento que eu pensei: agora eu tô ferrada. Arthur me entregou a bebida, se levantou, pegou a chave e estendeu a mão para mim. Eu segurei em sua mão, me levantei e o acompanhei. Fomos para o segundo andar da casa e ele parou em frente a uma porta, abriu e fez sinal para que eu entrasse antes dele. E assim eu fiz. Era uma suíte bonita e aconchegante. E também não era muito iluminada, não. Graças a Deus. Foi aí que ele pegou o copo que estava na minha mão e colocou junto ao seu copo de uísque em cima de uma pequena mesa ao lado de um sofá. Ele se aproximou de mim, dizendo: eu já percebi que você não é de falar muito. Então, acho melhor eu chamar a sua atenção para mim de alguma outra maneira. Foi nesse momento que ele começou a me beijar. Beijou o meu pescoço, beijava o meu rosto, beijava os meus lábios. Voltou novamente para o meu pescoço e disse: o seu perfume é tão bom, me parece familiar. E continuou me beijando, mas de uma maneira diferente. Ele nem parecia naquele momento ser o meu marido. E ali, naquele quarto de boate, nós dois fizemos o melhor amor de todos os tempos.
Foi mágico, foi sincero, foi transcendental. Depois de tudo, ele ainda entre beijos me disse: Meu Deus, mulher, que química é essa que existe entre nós? Até hoje, eu só teve uma pessoa que me fez sentir essa mesma química. Só a minha esposa. Você já deve imaginar que eu sou um homem casado, né? E ele continuou me beijando e repetimos tudo outra vez. Nós acabamos adormecendo, ali mesmo, um nos braços do outro. Horas depois, eu acordei com ele agitado, dizendo que se sentia muito mal, que precisava ir para casa. Me beijando, ele me disse: Mas antes de irmos, por favor, me deixe ver o seu rosto. O rosto dessa mulher que combina tanto comigo. Por favor. Falou isso e antes que eu respondesse qualquer coisa, ele tirou a minha máscara. Tirou a minha máscara, arregalou os olhos e disse: Cindy, mas você aqui? Cindy, o que você está fazendo aqui? Ele passava as mãos pelos cabelos, parecia alterado e nervoso. E eu, com a voz embargada, quase sem conseguir falar, acabei dizendo para ele: Amor, calma, eu posso explicar. E ele me respondeu: Então começa. Eu contei toda a história, disse a ele que eu estava preocupada, que eu achava que ele estava me traindo, que eu estava estressada por causa da história da impossibilidade de conseguir engravidar. E disse que eu fiz aquilo porque eu achei que era isso. Eu achei que ele estava me traindo e que eu continuei. Eu fui lá uma vez e eu não vi ele com ninguém, e aí eu resolvi continuar, indo lá só para observá-lo, para ver com quem era que ele estava me traindo. Ele começou a rir e disse: Eu não estou acreditando nisso. Meu Deus, que loucura! Por isso o perfume me parecia tão familiar quando eu comecei a te beijar. E é por isso que tínhamos tanta química também. Você sempre chamou a minha atenção desde o primeiro dia que eu te vi aqui. Meu amor, eu não tenho outra, somente você. Eu jamais trairia você. Então, eu disse a ele: aqui, nesse lugar, você agiu comigo de uma maneira diferente. Não foi como é na nossa casa, na nossa cama. E já que você diz não ter outra, eu sugiro que eu seja a outra aqui. Toda semana, como se nós não nos conhecêssemos, eu quero me encontrar aqui com você, como se nós não fôssemos casados. Você continua vindo aqui, eu também. Você se aproxima de mim, me oferece uma bebida, me chama para conversar e depois nós subimos para esse quarto. Dessa maneira, eu serei a outra em sua vida. Arthur começou a rir e disse: Você está propondo
que você seja aqui a minha amante uma vez por semana? É isso? E eu respondi que sim. E foi assim que eu me tornei a amante do meu marido. Gente, que história interessante essa, né? Gostei. Eu gostei de ler e a cabeça das pessoas é um mundo totalmente diferente, né? A gente não é capaz de imaginar o que as pessoas podem fazer, pensar. Ela deveria, né, pelo sentido natural, meio que natural das coisas, ela deveria ali ter quebrado o pau, ter arrumado briga, confusão, não sei o que, não sei das quantas, e ele também podia ter se alterado um monte, achado que ela tivesse ido ali para procurar outros homens, enfim, coisas do gênero, mas eles conseguiram se entender, né? E ele conseguiu explicar que ele ia lá só para tomar uma bebida, para não sei o que e tal, e ela que ia lá porque começou a seguir ele e aquela coisa arada toda, e surgiu aí uma relação extraconjugal dentro do próprio casamento. Que coisa interessante, né? Deixa aí para nós o seu comentário, o que você achou dessa história. Se fosse você no lugar dela, se você teria agido da mesma maneira, se teria agido de uma maneira diferente, o que você faria. Enfim, deixa aí nos seus comentários. E, por favor, sempre respeitando nos comentários a pessoa que nos enviou o relato, ok? Obrigada por vocês me acompanharem em mais essa história e nos vemos na sequência. Beijo para vocês. Bye, bye!